O ladrilho hidráulico é um tipo de revestimento artesanal feito à base de cimento. Muito confundido com azulejos e cerâmicas, o seu grande diferencial se dá principalmente no processo de fabricação. As peças não necessitam ir ao forno. Pelo contrário, são submersas em água. Chegou aqui no estado em meados da década de 20, através de imigrantes italianos, e ficou muito popular pela sua alta resistência e baixo custo. Normalmente com cores terrosas, apresenta uma gama enorme de opções de moldes. Dependendo do desenho, pode formar uma padronagem que decora e compõe o ambiente que é inserido, além de ser um elemento importante do design e da arquitetura brasileira. A Ladrilho Tinoco é uma fábrica artesanal situada no bairro do Carmo, em Olinda. Fundada pelo restaurador Jorge Tinoco, teve sua continuidade através do seu filho Tiago. Hoje, a empresa tem 5 funcionários e atende alta demanda da região metropolitana do Recife e agreste do estado. Eu sou o Tiago Tinoco, artesão ladrilheiro, responsável pelo ateliê Tinoco Ladrilhos, desde 2008. A fábrica de ladrilho, ela surgiu em meio a uma obra de restauro que Tinoco estava executando em João Pessoa. Então ele foi atrás de prensa, molde, alguém que já tivesse feito ladrilho, né, já tivesse trabalhado com isso, que tivesse um manejo. Foi dando o caminho. Então a fábrica foi montada lá, todo o aparato, e conseguiu-se fazer toda a produção necessária. Tá? A obra foi finalizada, deu tudo ok, foi sucesso. E ao finalizar todo o trabalho lá, foi desmontado toda a parte de ladrilho de fábrica lá e trouxemos aqui para Olinda. Então eu passei muito tempo aqui na fábrica sozinho, mais de um ano, sem ninguém, somente eu, sem encomenda, trabalhando apenas em treinamento, aperfeiçoando, testando, então errando. Aqui são 4 trabalhando. 3 em produção, 1 ajudante e conta comigo 5 como produção também. E logística toda da oficina. Um processo 100% artesanal, tá? 0 energia elétrica. A gente precisa apenas de um ponto de água. Começa-se sempre com a matéria-prima. Pó de pedra, cimento, o cimento comum, que chama-se cimento cinza, e o cimento branco estrutural. E os pigmentos para dar coloração quando as pedras são com cores, né? Então, basicamente, precisa-se de um molde. Então, para cada desenho, um molde diferente. Então, a gente precisa de um equipamento específico para o ladrilho, né? A prensa tradicional e os esquadros. Então, a gente tem esquadro 20 por 20, 10 por 10, 15 por 15. Então, o maior é o 20 por 20. Depois vem outra base chamada de farofa, também pó de pedra e cimento, mais umedecido. E aí a gente bota um contrapeso, vai para a prensa, ela dá uma prensagem de pelo menos 3 toneladas. Depois a gente desmolda e essa pedra que foi feita vai para a estante. Se a gente pegar ela com a mão, ela quebra, o cimento ainda está mole, então fica na estante secando por pelo menos 12 horas. Então, é de um dia para o outro. Tá? Por isso o nome hidráulico, que a cura dela é dentro da água, o cimento precisa de água, é a cola do cimento, né? Então, quanto mais metro quadrado, mais dias de produção. Né? E mais dias de cura, mais dias de secagem. A gente tem moldes que vieram junto com a prensa, quando a gente comprou, são desenhos bem tradicionais, né? Flor de lótus, flor de lis, tem algumas coisas que são bem tradicionais e tem os diversos outros moldes que a gente foi fazendo ao longo né, da fábrica, clientes que trazem muito desenho novos pra gente, a gente faz o molde, faz a produção, muita coisa moderna, né, muita coisa também tradicional. O da impressora 3D, eu já trabalhei com ela há muitos anos atrás. Um designer me procurou, me oferecendo esse trabalho, mas percebeu-se que a durabilidade, né? O manejo do molde, ele é muito leve, ele é muito sensível, ele resseca, ele quebra. Lógico que dá possibilidade de fazer desenhos que o molde tradicional é mais complicado, é mais caro. Eu prefiro não usar o 3D. Lógico que, a depender, a gente faz.
está localizada aqui no sítio histórico de Olinda, justamente por esse fato de ter essa história, né. A gente tem, acho que a grande maioria das casas aqui do sítio histórico de Olinda tem no piso o ladrilho hidráulico original da casa, né. Não, às vezes não é permitido do morador retirar, então ele preserva, né, as igrejas todas com ladrilho hidráulico, então acaba se tornando uma referência também, né, de estar num sítio histórico, né, que onde se tem muito ladrilho incorporado nas construções, né, e se tem uma fábrica de ladrilho aqui dentro do sítio histórico, né, e acaba se tornando uma referência. A gente tem agora mesmo aqui na frente do ateliê, em frente mesmo, a gente tem uma igreja de São Pedro, que está atualmente em restauro, e que ontem fez a encomenda de ladrilhos para a igreja de São Pedro. Então ele vai fazer tanto o restauro do que já existe lá, como vai ser colocar um ladrilho de um desenho que já existe na igreja, mas vai ser colocado um ladrilho novo. Incentivo, nunca senti. A gente divulga muito, a gente já fez 8 oficinas e cursos de 2 dias com estudantes de design, de arquitetura, então a gente disseminou demais a oficina, né, numa época que ninguém ensinou pra a gente aprendeu tanto que a gente começou a disseminar isso, né, com os estudantes, que são os principais, né, para trabalhar com a gente, são os futuros arquitetos. Aí a gente vive numa época do imediatismo, né? As pessoas, elas não querem esperar, ela quer comprar e ter. Muito diferente de uma produção industrial. Você vai num grande armazém, você compra uma cerâmica, comprou, levou. Não tem muita ação sustentável no ladrilho, porque é um material, é concreto, né, então a gente tem que trabalhar com o que se tem. Então a gente não ultrapassa o necessário, né, que é o cimento, o pó de pedra, ele vem da natureza, e água. Pigmentos não são pigmentos naturais, são pigmentos industriais, né, justamente porque a matéria-prima é cara, então a gente faz de tudo para não desperdiçar, ainda mais para não sujar o meio ambiente, mas quando a gente desperdiça, é mais cimento e pó de pedra. A gente não gera, acho que nada mais tão poluente do que isso. Eu acho que o ladrilho, ele voltou, ele nunca foi embora, né, na verdade é essa, mas ele meio que foi relembrado, né, nesses últimos tempos. Tem uma leva nova aí de arquitetos e arquitetas jovens, né, que estão dispostos a usar esse material, né, que encanta, é muito bonito. Então, eu acho que a fase baixa do ladrilho já passou. Eu acho que a partir de agora para frente ele vai vir com mais força, né? A construção civil também está muito em alta, né? Então, está sendo mais fácil incorporar o ladrilho nisso aí. Aí a pessoa, eu não sabia como é que fazia. É assim, por isso que é tão importante. Ainda em Olinda, no bairro de Santa Teresa, a cidade tem a sorte de possuir outra fábrica que contribui com rigor para o resgate e produção das peças. E esse foi um dos motivos que foi escolhida para a produção do piso da entrada principal do Teatro do Parque, em Recife. Em 2020, após uma reforma, ele ganhou novos ladrilhos com a mesma padronagem e cores muito parecidas com as originais em baixo relevo, usando a técnica conhecida como craquelado. Esse processo ele foi um pouco longo e intenso, porque houve várias ladrilharias envolvidas no processo, para a escolha, de fato, de que ladrilharia iria fazer a reprodução dessas pedras. Ao longo de 2 meses foi se trabalhado dessa questão de ser em baixo relevo, que é uma técnica extremamente específica. E aí nós ganhamos aí, fomos escolhidos para fazer parte desse projeto e foi quando tudo se iniciou. A gente não encontrava nenhuma ladrilharia aqui que já tivesse feito algo semelhante.
Então, para a gente foi um grande desafio achar artesão que conseguisse confeccionar todo o aparato necessário para a confecção desse ladrilho e reproduzir para que ele ficasse o mais próximo do ideal, do mais próximo ao que foi encontrado durante essas obras de restauração. Assim como a gente chegar a um padrão de cores, já que o ladrilho ele já era centenário, né? Então a gente não ia conseguir chegar ao mesmo tom, mas chegar ao mais próximo. Então toda a construção foi um grande desafio. Como fomos a única ladrilharia a ser habilitada a fazer essa reprodução dessas pedras, nós buscamos se inteirar de todo o processo. Então buscamos técnicas não só dentro do nosso país, mas fora dele também, para que a gente pudesse entender de fato como é que se daria essa questão do craquelamento da pedra, desse baixo relevo. E então buscamos não só isso, mas fontes através de fotos, através de entrevistas, através da nossa, presencialmente a nossa ida ao Teatro do Parque, em conversas com a equipe. Então tudo isso subsidiou a nossa condição de fazer um trabalho mais próximo ao que foi encontrado lá. Então foi um grande desafio, foram etapas desafiadoras, mas que trouxe para a gente muito respaldo, não só na fabricação, mas o pós. Todos os acessórios que produz o ladrilho, ele é feito para o craquelado. São formas, são pratos específicos. E ali, na hora que você faz a pedra, o acabamento, ele já vem pronto. Diferentemente no ladrilho, que não é de baixo relevo. Então, de baixo relevo, o prato, ele é liso. Ele não tem nenhuma ranhura. A diferença está nos acessórios que vai compor esse ladrilho. Tudo começou quando a minha irmã, que é a minha sócia, ela foi casar. E aí ela adquiriu uns ladrilhos porque era o sonho e o desejo dela. E aí, ao se deparar com esse ladrilho, ela também teve uma decepção, porque o ladrilho ele não tinha qualidade, ele desbotava, ele se desfazia. Por amar demais e pela frustração, resolveu estudar essas técnicas e esse processo para entender um pouco mais do que aconteceu no ladrilho. E aí foi quando tudo começou. A ladrilharia ela funcionava também aqui em Olinda, mas em outro local. Que aí esse local estava já pequeno, já não acomodava mais a estrutura. E aí veio a pandemia, ela precisou fechar. E aí quando veio a reabertura da fábrica, se iniciou esse projeto nesse novo ambiente. E aí já estava difícil para ela fazer essa administração sozinha. E aí foi quando houve esse convite de integrar a Sociedade da Ladrilha Olinda. Foi quando eu entrei há mais ou menos 2 anos. Nos últimos anos, a Ladrilha Olinda tem se destacado, não apenas por preservar técnicas tradicionais, mas também por colaborar com artistas relevantes e com autoridade artística. Um exemplo recente é a coleção de ladrilhos lançada por Dona Isa do Amparo. Essa parceria que foi institucionalizada junto com Isa do Amparo, ela traz só o resgate dessa figura feminina dentro do contexto artístico, mas sim a técnica centenária do ladrilho. Isa ela tem um trabalho muito colorido e para a gente foi um grande desafio, porque como ela trabalha com muitas cores, a gente tem uma certa limitação no ladrilho em colocar tantas cores, tantas diversidades dentro desse ladrilho. Porque enquanto mais cor o ladrilho tem, mais dificuldade da gente contextualizar. Eu acho que essa mensagem, esse trabalho com Isa do Amparo, a gente deixa a reflexão, no sentido de que a mulher ela pode ocupar todo e qualquer espaço. Isa, ela para a gente é um ícone dentro da nossa cultura olindense. Esse cuidado que a mulher traz, esse olhar mais cuidadoso, esse olhar de mais atenção, esse olhar genuíno da mulher, traz para o ladrilho uma personalidade maior. O ladrilho, ele é uma tendência que vem crescendo diariamente, porque a gente sai daquela ideia de que ladrilho é de casa de vovó, e hoje a gente tem inúmeros projetos com ladrilhos que vai do clássico ao contemporâneo. Então, hoje atende a todo e qualquer público. Meu nome é Clara, eu sou sócia administradora da Ladrilha Olinda e só quero agradecer a participação
de vocês e de ter aberto a nossa fábrica para mostrar um pouquinho do nosso processo. As fábricas Ladrilho Tinoco e Ladrilho Olinda não preservam apenas técnicas artesanais. Elas mantêm viva a memória cultural e o design pernambucano. Cada ladrilho produzido é fruto de dedicação, criatividade e história, compondo ambientes que decoram e valorizam a nossa identidade. Mais do que arte, esses pisos representam tradição, economia local e a continuidade de um ofício que conecta passado e futuro, inspirando novas gerações a reconhecer a beleza e o valor do artesanal.